Bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, um podcast que celebra a vida das mulheres. Sou Priscila Paz de Ouro e hoje eu tenho uma convidada super especial, Débora, fisioterapeuta que atua na área da microfisioterapia. Débora, bem-vinda! Oi, obrigada, Priscila, pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte do seu podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse ramo da fisioterapia. O que seria microfisioterapia? Essa é uma pergunta bem comum. Tem muita gente que não conhece ainda a microfisioterapia, mas vou explicar de uma forma que eu gosto de falar para os pacientes, de uma forma que fique mais claro, que a gente quer inventar muitas formas técnicas, então fica mais fácil. Então, para começar, a microfisioterapia é uma terapia manual. Então, é feita, como você falou, somente por fisioterapeutas. E aí, por meio de toques sutis, nós vamos acessar informações que ficam no nosso corpo. Então, desde coisas que nós trazemos nossa herança hereditária, questão físicas, emocionais, algo que tem intoxicado o corpo, algo químico. Então, esse tipo de informação, o nosso corpo ele já consegue tratar isso como uma forma de autorregulação. Então, o nosso sistema imunológico ele já está preparado para isso. Só que às vezes nós passamos por uma sobrecarga muito intensa, tem questões, como eu falei, que nem são nossas, e aí fica como se fosse um copinho de água. Isso vai enchendo, enchendo até que transborda. E aí quando transborda, vem um sintoma ou uma doença. Então a microfisioterapia, ela vai atuar justamente em buscar a origem de um sintoma. Então a nossa preocupação não é entender o que esse sintoma está trazendo aqui, é por que ele surgiu no seu corpo. E aí esses toques sutis eu vou avaliar o quê? Eu avalio a vitalidade do tecido. Então, quando eu encosto as mãos, você que já passou pela sessão sabe que o toque é muito sutil. E aí quando eu encosto as mãos e que eu vejo que aquela mobilidade não está presente, tem alguma coisa errada. E aí por meio de mapas, eu vou achando essas informações. E por que a microfisioterapia, ela, não sei, meu ponto de vista, não sei, eu posso estar errado, você pode me corrigir. Por que ela é pouco difundida? São poucos os profissionais, os fisioterapeutas que seguem para essa área? Não tem muita informação disponível a respeito dela? Eu acho ou é novo? Ela começou na década de 80. Então, assim, quando a gente olha pelo lado da ciência num todo, é uma técnica relativamente nova. Sim. Mas hoje ela já é bem mais conhecida. Eu mesma, quando eu fiz a formação, a primeira formação, foi em 2017. Então, naquela época aqui em Brasília, eu só achei uma pessoa que fazia a técnica. Então, assim, a internet, igual hoje, o acesso que nós temos vai facilitando muito, mas ainda tem muito que se falar sobre a microfisioterapia. As pessoas precisam entender mais. Tem muita gente que não faz nem ideia do que seja, como você falou. E hoje, por mais que a gente fale muito em redes sociais, mas eu acho que o principal é o boca a boca, Como é diferente quando um paciente passa pela sessão e fala. Então, eu vejo que, apesar dela ser relativamente nova, hoje já está muito mais conhecida, principalmente aqui em Brasília. Tem muita gente que está... Eu conheci a microfisioterapia, foi por duas pacientes que passaram pela microfisioterapia também e me relataram, assim, muitas melhoras na vida delas. Aí que eu fui pesquisar, que eu fui para a internet e falei assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que isso existia. Então, realmente, eu acho que é isso. Os pacientes que são os grandes o melhor. Difundem aí essas informações. Quando você chega assim, nossa, eu fui e te melhora nesse sintoma. A pessoa não quer nem saber o que é a técnica de direito. Depois que ela chegar lá, lógico que ela quer entender. Mas o principal é que ela quer livrar daquele sintoma. Sim. E isso realmente... Eu acho muito interessante. E qual que foi a motivação para você seguir nessa área? Porque a fisioterapia, ela te dá um leque amplo, para você atuar. O que foi aquele decisor para atuar? Eu conheci a microfisioterapia na época da faculdade. Eu estava
no último semestre, na época de estágio. E aí eu tinha uma dor muito forte na lombar. Já tinha feito alguns tratamentos e não sentia melhora. Aí uma professora tinha acabado de fazer a formação e ela me ofereceu passar pela sessão. E aí eu fui, mas eu confesso para você, por isso quando os pacientes hoje falam sobre isso, eu não fico chateada de forma alguma. Por quê? Porque quando ela começou a mexer no meu corpo com toques tão leves, eu estava acostumada com movimentar mesmo, com mobilização. Aí eu falei, gente, que perda de tempo. Isso aqui, esses toques não vão melhorar nunca a minha dor. E aí fui para casa. Aí passou uma semana, aí eu falei, gente, a dor tá diminuindo. E aí melhorou. Aí na época, por questões financeiras, o curso era, né, um investimento alto. Aí eu fui seguindo outros ramos. Aí fiquei 7 anos trabalhando em UTI. E aí, não sei se você que passa por esse tipo de estágio. Não. Não, né? E aí, na UTI, era um ambiente muito pesado. E aí, quando eu via aqueles pacientes naquela situação, eu sempre me perguntava, eu falava, gente, mas será que existe alguma coisa que eu posso fazer para que as pessoas não chegassem nessa situação? O que mais? Eu tô cansada de ver pessoas morrendo, aquela correria. E aí, Aquilo não te um ambiente realizava. pesado. Eu gostava do que eu fazia, eu ficava feliz quando o paciente ficava bem, mas faltava alguma coisa. E aí eu encontrei com outra pessoa, com uma fisioterapeuta, ela me falou de novo da microfisioterapia. Eu falei, gente, talvez a pessoa não está me falando, não é à toa, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar de novo. Aí eu falei, não, eu vou me permitir, vou fazer o curso. Aí fui pro curso com aquela única sessão que eu tinha feito aquele dia na faculdade. Falei, deixa eu entender o que é. Sim. Quando eu cheguei lá, aí eu entendi que realmente era isso que eu estava precisando. Porque eu falo, medicação é maravilhoso, tem o seu lugar, mas o mais importante é você entender mesmo o funcionamento do seu corpo e os sinais que ele dá. O nosso corpo ele é maravilhoso, ele é muito inteligente. Então, é tão bom quando você olha para o sintoma e fala, tá, mas esse sintoma, de onde que ele vem? Sim. E aí, buscar a origem dele, a raiz, é isso que me motiva todos os dias, resolver os problemas dos meus pacientes. Que legal. E como que é o seu dia a dia, assim, como, se você puder explanar para a gente, como que funciona uma consulta? Além da microfisioterapia, você trabalha com essa parte de aromaterapia também, né? Uma complementa a outra, todo paciente que faz a microfisioterapia, você associa a aromaterapia ou só em casos específicos? Hoje eu trabalho com a aromaterapia, com a microfisioterapia, a terapia manual evolutiva, que também é um tipo de terapia manual, e a Seven Healings, que é um atendimento que me permite fazer atendimento online. A microfisioterapia ela não pode ser feita online, porque é uma terapia de toque mesmo, físico, então eu preciso. E em relação à aromaterapia, hoje eu faço a sessão, quando a pessoa me procurar, eu quero fazer a microfisioterapia. Eu faço a sessão pura, mas quando eu entro no meu consultório, já tem um cheirinho de óleo essencial. Então, quem me conhece já fala, Débora já tem cheiro de óleo, porque realmente os óleos essenciais fazem parte da minha vida. Sim. E aí eu coloco, de acordo, é uma criança e a mãe já me relatou que essa criança está mais agitada, então eu vou colocar um óleo para relaxar. É uma pessoa que já na conversa ali no WhatsApp, ela é uma pessoa mais fechada, então eu vou colocar um óleo para que ela se sinta mais à vontade. Sim. Então eu uso a aromaterapia nesse sentido na sessão. Aí depois que eu faço a microfisioterapia, se eu ver que tem mais algum óleo, aí eu já indico também. Mas aí quando a pessoa me procura para fazer a sessão, então antes de iniciar, eu faço uma avaliação completa da vida da pessoa. Eu pergunto em questões de como é que foi a gestação da mãe, como se amamentou, como foi o tipo de parto. Então isso tudo as pessoas ficam, mas para que você precisa saber de tudo isso? É porque isso tudo pode ser, o corpo da pessoa pode ter entendido como um conflito. A pessoa utilizou muito antibiótico, então já é um intestino mais fragilizado. Aí a pessoa me vê, meu intestino é preso. Tá, mas será que foi por conta dessas medicações? O que a gente pode fazer? Então eu faço essa avaliação. Depois que termina a avaliação, aí eu vou explicar o que é a microfisioterapia. E aí eu explico nessa abordagem dos toques, né, que eu vou procurando no corpo do paciente. Aí ali mesmo eu já vou tratando. Então a microfisioterapia, a pessoa não precisa fazer uma sessão ali, mas aí amanhã você volta. Não, ali o que eu fui encontrando, eu já vou estimulando o corpo. Então esses mapas, eles me permitem áreas específicas
que quando eu estimulo, o corpo ele reconhece esse agressor. Então ele consegue entender, o corpo ele meio que deixa ele quietinho. Eu não consegui resolver agora, então eu fiquei quieto, não vamos mexer não. E aí quando eu estimulo, ele consegue reconhecer aquilo de novo. E aí ele fala ali que está o problema. Só que agora, por meio do estímulo do sistema imunológico, ele consegue resolver isso melhor. E aí a pessoa faz uma sessão. Tem pessoas que, mas eu não tenho sintoma nenhum. Aí eu já falo, tá, mas é difícil ninguém ter sintoma nenhum. Mas também podemos fazer como forma preventiva. Já teve pacientes que falaram, não, hoje eu não estou sentindo nada que me incomoda demais. Sim. Mas eu sofri um abuso sexual. Eu passei por uma gestação, a gestação da minha mãe foi muito tumultuada. Então, provavelmente, essa pessoa pode ter, sim, algum marco que pode trazer algum malefício no futuro. E aí a pessoa faz a sessão e não pode fazer, por exemplo, toda semana. Eu preciso dar um tempo para esse corpo trabalhar em cima dessas informações. Então, tem pacientes que vão voltar com 60 dias e aí depende de cada paciente. E nesse seu dia a dia, tem desafios, assim? Tem pacientes que são mais difíceis de acessar? Ou não? De uma forma geral, é mais tranquilo? Quando o paciente está pronto para o processo, para o atendimento, é muito diferente. Eu falo assim que tem um exemplo que eu até comento, que o mês de agosto é o mês às vezes mais tenso. Por quê? Porque é o Dia dos Pais. E aí as mulheres querem presentear os homens com uma sessão. E aí os homens que vão para a sessão, eles vão mais como uma obrigação. Aí eles já chegam lá e falam, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim porque a minha esposa me obrigou. Aí você já imagina começar a sessão assim. Aí eu vou ali, aí eu falo, tá, mas você sabe que se você não quiser estar aqui, uma contraindicação da microfisioterapia é essa que você precisa querer fazer. Sim. Não, mas eu quero. E faz. Então, assim, eu falo que os desafios é mais com esse tipo de paciente. Aquele paciente que não está pronto totalmente para aquele processo. Então, tem pessoas que falam, mas eu preciso acreditar na técnica. Não, porque eu atendo bebês e bebês têm resultados. Sim. Então, não precisa acreditar. Mas quando você vai aberta para o processo, é totalmente diferente. Então, eu vejo que o maior desafio hoje, lógico, tem pacientes que têm aqueles tratamentos que você fala, nossa, mas não melhorou. E o que eu posso fazer a mais? Então, isso acontece, né? Mas agora o mais difícil são esses pacientes que já chegam com a barriga. E acontece de você sugerir para esses que são mais difíceis, assim, talvez tentar uma outra técnica, alguma outra terapia auxiliar? Eu falo que por mais que eu fale, as pessoas falam, mas a microfisioterapia trata o quê? Eu vou tratar o seu sintoma, né? Eu vou procurar a origem dele. Então, qualquer sintoma nós podemos mexer, mas tem limitações, claro, como todas as técnicas. Sim. Então, tem pacientes que chegam em determinado momento que eu falo, olha, eu fui até o meu limite aqui. Então, eu te aconselho a procurar um psicólogo, a fazer outras terapias integrativas, e aí nós vamos fazendo esse trabalho. Então, dá para fazer um trabalho maravilhoso com a área também da psicologia. Às vezes é um pequeno conflito que algumas pessoas têm essa confusão, porque quando eu falo que eu vou te ajudar em relação à ansiedade, à depressão, então as pessoas falam, mas você está acessando essas informações? Tipo, você está invadindo um outro... Mas não tem nada a ver com isso. Eu estou trabalhando isso no seu corpo físico. O que foi? Qual a emoção que você passou? Por exemplo, o paciente bateu um carro. Às vezes tem vários pacientes que passaram por essa situação. Tem aqueles que vão sorrir no momento, que fica desesperado. Tem aquele que vai chorar. Tem aquele que vai se sentir abandonado porque o esposo não estava no carro com a mulher, por exemplo. Então, cada um tem uma forma de reagir à emoção que vai surgir naquele momento. Então, eu vou trabalhar essas informações que ficaram no nosso corpo. Nosso corpo ele tem memórias celulares. Quando nós falamos sobre memória, nós pensamos muito no cérebro, né? Sim. Mas não, nós também temos memórias celulares que vão guardar essas informações. Então, quando você assiste uma propaganda, por exemplo, você vê uma música, de repente está se arrepiando, aí você fala, nossa, mas por quê? O que me lembrou isso? Porque está ativando alguma coisa, né? Então, eu vou trabalhando em cima dessas questões. E a área da psicologia, não, é outra abordagem. Então, quando o paciente chega e que ele me dá o telefone do psicólogo, ou o psicólogo me pede, o psiquiatra, fazer o tratamento outro tipo de... É maravilhoso o tratamento. Eu falo, nenhum paciente é meu, eu estou ali para ajudar. Então, se eu ver que chegou o meu limite, eu não tenho problema nenhum de falar,
chegamos aqui, daqui eu não posso fazer mais nada, você agora vai procurar outro profissional. Ai, que legal. E eu queria que se você pudesse compartilhar com a gente algum caso que para você foi, assim, lógico, todos são gratificantes, mas algum caso que te marcou. Nem tinha muita noção, assim, porque as coisas vão acontecendo no automático, né? E aí Sim. você vê que as pessoas têm resultado, mas você nem imagina que são tantos. Aí, recentemente, eu comecei a fazer um quadro no meu Instagram de feedbacks de pacientes. E aí, quando eu comecei a reunir isso, que eu falei, nossa, quanta coisa bacana já aconteceu. Aconteceu. Mas, assim, pensando no público feminino, as coisas que mais mexeram comigo, tem um fato que sempre mexe, que é quando a mulher tem dificuldade para engravidar. Então, são mulheres, às vezes, que Uhum. chegam lá chorando. Fala, Débora, eu não queria ser mãe. Só que no ano passado mudou essa chave na minha vida. E agora eu fui na ginecologista, fiz todos os exames, eu não tenho nenhum problema, mas eu não estou conseguindo engravidar. E aí, quando acessa essas informações e aí vê de onde que vem isso, e as mulheres conseguem engravidar, meu Deus, é assim, eu falo que tem uns bebês da tia Débora por aí, porque tem muita mulher que me procura e consegue engravidar. Teve outra mulher também que me procurou, que ela já estava com uma cirurgia marcada para tirar um cisto no ovário, que eles estavam até desconfiando de câncer. E aí ela me procurou, você pode fazer alguma coisa? Aí eu falei, então, vem aqui, vamos ver. E aí, com 15 dias antes, ela repetiu os exames antes de fazer a cirurgia e tinha desaparecido. A médica dela falou, o que que você fez? Aí ela depois entrou em contato e falei, então, eu tratei, o que que estava por trás? E aí eu imagino que uma pessoa que entrar no centro cirúrgico não precisar. Mas assim, hoje, o fato que me mexeu demais, e foi bem no início que eu comecei a atender, não é especificamente com o público feminino, mas não deixa de ser uma dor de uma mulher. Sim. Tem uma esposa que me procurou, dizendo que o marido dela era dependente químico, ele estava usando assim drogas muito pesadas, e aí ela já não sabia mais o que fazer. Ele tinha perdido a casa deles, automóvel, tinha destruído a vida. E aí ele estava tentando ficar internado, não conseguia. Aí um dia eu fiz a sessão nele, com 15 dias ela me mandou mensagem. Débora, ele disse que não vai voltar mais para a sessão e que não adiantou nada. Aí eu falei, é o processo dele, calma. Sim. Se só tem 15 dias, vamos esperar um tempo, ele tem que voltar, acho que era 45 dias que ele tinha que retornar. Aí, isso era mais ou menos no meio do ano. Eles desapareceram. Ela não me mandou mais mensagem, nem ele. E aí as coisas foram acontecendo. Quando chegou no dia 24 de dezembro, a gente, naquele momento de estar arrumando para a ceia do Natal, ele me mandou uma mensagem. Até hoje, assim, quando eu lembro, eu me emociono ainda desse caso. Porque aí ele foi e me mandou uma mensagem. Ele falou, Débora, eu sou fulano. Não sei se... Aí me contou a história dele todo. Ele falou... Se você lembra, né? Exatamente. Aí ele falou, mas estou passando aqui para te agradecer. Aquela sessão naquele dia não fez sentido, mas depois foi passando um mês, foi passando as coisas. Eu não fiz mais nenhum tipo de tratamento, foi só sessão com você. Ele fez uma sessão. E aí eu me internei, eu aceitei tratamento. Hoje eu saí da clínica, já tenho alguns meses que estou fora totalmente. E hoje é o meu primeiro Natal com a minha família depois de tantos anos. Até eu arrepiei. E aí, naquele momento, nossa, mas eu chorava tanto. E aí, pronto, o Natal, se já tinha algum sentido, naquele momento, foi então... um super presente, Foi né? um super presente. Então, assim, com uma sessão, às vezes a gente fica, mas eu só posso fazer uma sessão. Tem paciente que fala, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, então depois eu faço. Eu falo, não, uma sessão pode mudar a sua vida. Então, não espere, não deixe para depois. Esse foi o caso que acho que foi mais intenso. Nossa, até eu fiquei toda arrepiada que eu me imagino lendo isso na véspera de Natal. E me conta uma coisa, nessa área, assim, ela está em constante evolução, tem estudos? Tem muitos estudos científicos. Assim, porque eu vejo assim, na odontologia, as técnicas vão avançando, vai muito nessa parte
do desenvolvimento tecnológico mesmo, novos tipos de produtos, novos aparelhos. Então a gente tem que estar sempre ali. Na microfisioterapia também vão saindo os estudos, vão mudando o jeito da consulta, das técnicas. Os criadores são da França e eles estão vivos, né? Graças a Deus. Então, eles continuam estudando. Então, tem muitos estudos científicos já, como eu te falei, é uma técnica relativamente nova, mas já tem muitos estudos sim. E por eles estarem estudando ainda, e hoje, como eles já têm treinado pessoas pelo mundo inteiro, então eles continuam em estudos. Então, assim, não é uma questão de evoluiu com o aparelho, mas evolui com as formas de acessar aquelas informações. Isso. Então, sempre tem novas atualizações. Então, a microfisioterapia direto tem curso. No começo não tinha curso aqui no Brasil, mas agora acontece. No final do ano eu quero estar passando por mais uma atualização. Então, está em constante estudo. Vai ter congressos, reuniões. Vai ter o primeiro simpósio, até falar aqui de microfisioterapia aqui no Brasil, em São Paulo, em outubro. Vai ser o primeiro brasileiro. E esses criadores vêm? Vêm. Aí, então, assim, eles continuam, né? Tanto que hoje tem essa terapia manual evolutiva que eu te falei, os dois fizeram a microfisioterapia, só que cada um vai seguindo agora seus estudos. Então, tem um agora que fica focado na microfisioterapia e o outro na terapia manual evolutiva. São complementares, são dos mesmos... São os mesmos criadores, mas aí cada um agora foi para a sua linha de pensamento. Mas a gente consegue abordar também com as mesmas informações. Mas então são terapias independentes, ou elas se complementam? Não, são independentes. Então, se a pessoa quiser fazer uma linha, você segue uma linha ou a outra? Sim, mas no caso, como eu comecei com a microfisioterapia e depois saiu a outra, aí você fica deixa eu ver o que é, né? Mas então, o objetivo de tratamento é o mesmo. Exatamente. As duas são feitas por fisioterapeutas, as duas precisa estar ali com o paciente com um toque físico, são formas de abordar esses sintomas, essas queixas que são diferentes, cada um tem a sua linha. Sim. Você falou uma que eu esqueci o nome, que você faz a distância. Ela também é na mesma linha. Ela não é da linha Ela tem a microfisioterapia como base, mas ela é uma terapia que pode realmente fazer online. E eu confesso que no começo você fica naquela, gente, mas eu posso? Como que eu vou fazer isso online? Só que aí veio a pandemia, né? Sim. E aí quando eu me vi na pandemia, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nada online, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí eu já estava de olho nessa técnica, até porque eu já tinha procura de pacientes de outros estados, pacientes que mudavam. Débora, você não faz nada online? Eu ficava, eu não faço nada online. E agora? Aí eu fui e falei, não, agora é o momento de fazer a Seven Rings. Então, nossa, tem resultados incríveis também, porque às vezes nós somos tão acostumados eu tenho que pegar aqui, eu tenho que palpar, né, para ver que tá aqui. Mas o Wi-Fi, por exemplo, o Wi-Fi não incomoda ninguém, né? O Wi-Fi, eu tô aqui, me conecto com qualquer pessoa e não tá acontecendo. Essas imagens das câmeras, daqui a pouco todo mundo tá assistindo. Então, é a mesma coisa. Nós acessamos essas informações num campo de informações que tem. E aí eu também consigo acessar, dá para trabalhar muita coisa. É mais um, tipo, questionário, você vai perguntar. Isso, eu vou perguntando. Fisioterapia, a gente não fala nada e você vai, assim, na verdade a gente responde algumas perguntas de acordo com os pontos ali que você toca. Aí nesse online vai na base das perguntas. Eu falo que é um questionário bem maior para eu investigar. Tem um mapa também que eu vou utilizando, só que aí tem muita questão do verbal também, de eu estimular, tem comandos cerebrais que eu vou falando para o paciente fazer, tem toques que eu vou falando, faz aí também, e aí eles vão fazendo também. Então, eu preciso também dessa participação deles. Mas hoje, o que acontece muito? Os pacientes, meus pacientes da microfisioterapia, por exemplo, viajam. E aí chega lá, tem uma crise de pânico. Aí eles me ligam, Débora, eu faço o quê? Aí eu atendo eles com essa técnica. Teve um paciente que mandou infecção de ouvido e ela tinha que voltar de avião do exterior. Ela falou, Débora, como que eu vou passar tantas horas sendo que eu não estou aguentando de dor? E aí eu atendi, ela voltou super bem. Então, tem os pacientes que me procuram só para ela e tem aqueles pacientes que já são meus pacientes, mas um caso específico, aí eu posso atender eles também com essa técnica. Que ótimo. Eu queria que você desse um conselho para as nossas borboletas
que queiram procurar o tratamento, ou talvez até alguma fisioterapeuta que esteja nos assistindo, que queira seguir essa área. Deixa um conselho para elas. Sim, adorei as borboletas. Eu falo que eu sou uma profissional que eu super indico todo mundo fazer a microfisioterapia, até no âmbito de ser profissional mesmo. Porque as pessoas até ficam, Débora, mas você fica indicando a sua concorrência. Eu falo, gente, não é concorrência. Tem paciente para todo mundo. E o paciente que for para ser meu, ele vai chegar para mim. Tem pacientes que vão chegar para outros profissionais. Então, como você falou, a fisioterapia é uma área que tem muitas abordagens. Mas se você, às vezes, está cansado de procurar aquele paciente que vai e volta com algum sintoma, aquele paciente que faz vários exames e não tem porquê, os exames estão bons. E o que está faltando além? Então, não está excluindo nenhuma técnica, mas ela veio para inovar mesmo nos nossos atendimentos. E é algo, assim, muito satisfatório. Esse relato mesmo que eu falei, como é bom você olhar e falar e ver que nós podemos mudar vidas. E você, como paciente, você não precisa sofrer mais com esse sintoma que está te incomodando, você não precisa achar que está sozinho. Então, vamos achar juntos nessa origem do seu sintoma e entender o porquê. Ou se você convive com alguém que está passando, sofrendo com algo, venha fazer a sessão, não precisa mais aí sofrer com esse sintoma que tanto te incomoda. O mais importante é ter qualidade de vida. Isso é super importante nos dias atuais, né? Mais uma coisinha aí, olhando o seu Instagram, você faz lives voltadas para esse lado mais feminino, né? Autoestima, cuidado mental. Fala mais um pouco desse projeto pra gente. Esse projeto eu comecei brincando, que eu queria aprender a fazer live. Aí eu falei, como é que é fazer live? Aí é só ligar a câmera. Aí eu falei, mas tem que ter conteúdo, né? E eu ficava pensando, gente, mas eu vou ter conteúdo, porque eu faço uma vez por semana. Mas aí vai surgindo tanta coisa, os pacientes vão trazendo conteúdos também. E realmente, hoje o meu público, eu atendo crianças, adolescentes, homens, mas o público feminino, eu acho que ainda tem esse tabu. Por mais que os homens estejam se cuidando mais, mas as mulheres são mais abertas, né? A procurar o atendimento. E muito tem me preocupado a questão dos dias atuais, a correria. Eu falo, a tecnologia é linda, o tanto que é bom você falar, as pessoas terem acesso. Mas como isso tem mexido com a nossa parte mental? Eu acho que o excesso de informação, ele sobrecarrega muito a gente hoje. Muito. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, hoje, o que eu mais faço nas minhas lives não é... Eu falo sobre o meu trabalho, claro, mas eu não estou ali para vender o meu serviço, eu estou ali para dar alguma dica. Porque, às vezes, eu acho que... Igual às vezes eu estava dando um exemplo lá, de que eu acordo, às vezes acordo aquele mau humor, eu vou pra frente do espelho, aí eu coloco um sorriso no rosto, coloco a mão na cintura, faço aquela pose de Mulher Maravilha, e o nosso cérebro já muda, porque ele não sabe distinguir o que é real do imaginário. E aí, pronto, já mudou, porque ali alguns segundos você já sai outra pessoa. Quem fala muito isso é o Paulo Vieira, que tem o método CIS, eu fiz alguns anos atrás, de inteligência emocional, e eu achei incrível porque ele falava pra gente fazer isso de manhã no elevador. E ele falava assim, cara, o porteiro do seu prédio vai te achar um louco, mas assim, não tá nem... Mas faz essa pose aí do super-homem, da Mulher Maravilha, solta um grito olhando pro espelho que você vai ver que o seu dia vai se transformar. E é isso, às vezes... uma postura, um gesto, alguma coisa que você faz de manhã muda o seu dia todo. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, isso pra mim é normal, mas e a pessoa que tá do outro lado? Às vezes ela nem imagina que 2 minutos que ela fica ali vai mudar o dia dela. E aí a live que eu trago hoje é isso, é dicas básicas, rápidas, tanto que eu fico ali no máximo 30 minutinhos, para que não seja também algo maçante, mas que trazer uma nova abordagem para que as pessoas entendam que também tem pessoas que sofrem como elas, porque as pessoas às vezes olham, né, como profissionais e acham, não, ela é perfeita. Ela não tem estresse, ela não tem ansiedade, ela não tem depressão, não tem nada. Mas eu quero que elas entendam que eu também tenho minhas dificuldades. Tem tudo. Sim, só que aí nós vamos abordando de outras formas, né? Porque se você for deixar
as emoções tomar conta, não dá. E me conte uma coisa, onde a gente te encontra nas redes sociais? Hoje eu tô no Instagram com @DRA, né, doutora.débora.cos. Hoje eu tenho o meu canal no YouTube também, que eu jogo as minhas lives todas lá, que é a doutora Débora Cristina. E aí acaba que o Instagram é o que eu mais movimento, né? O WhatsApp também tem um grupo VIP, é só você clicar lá no link da bio, que também dá o acesso. Olha, eu não sabia desse grupo VIP. Olha, você não tá me acompanhando no Instagram? Gente, eu não sabia desse grupo VIP. Grupo VIP. Então, quando eu vou lançar alguma coisa no Instagram, o pessoal de lá já tá sabendo. Quando tem algum... Mas, então tá, mas esse grupo VIP, você é informativo do que você vai, dos seus conteúdos que vai ser colocado, ou você chega a dar dicas que só tem lá, que só encontra tem lá? dicas que eu só passo lá. Tem coisas que eu passo lá. Eu quero tirar esse grupo. Vamos fazer parte do grupo. Então, coisas assim, do nada eu começo a falar, nossa, isso é legal. Aí eu mando lá. E aí, às vezes, depois aquilo lá me faz transformar em uma live, mas tem coisas que eu só mando lá. Eu sou apaixonada por livros. Então, você dá sugestões de leitura. Eu dou sugestão de leitura. Hoje, pela correria, eu gosto muito do audiobook, né? Então, se eu escutei algum audiobook legal, eu mando lá também. E aí, tem algumas profissionais que falam, Débora, eu quero fazer uma parceria, dá um desconto para os seus seguidores. Falo, não, então é o meu grupo VIP que tem acesso. Aí eu mando para elas. E pode entrar homens, mulheres, tá tudo mundo. Aí, assim, só eu que posso mandar uma mensagem. Porque senão... É um grupo... Vira mais algum grupo, mais um grupo. Não dá. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas borboletas hoje. Que importante, né? Falar uma mensagem para tantas borboletas, como isso é importante, né? Mas eu acho que o principal é que eu vejo muito hoje no consultório, é das pessoas elas não estarem acreditando em si mesmas. Então eu acho que é muito importante você ter esse autoconhecimento, olhar para você. Principalmente nós mulheres, nós queremos abraçar muito o mundo. E aí, como que você vai abraçar esse mundo se você não está bem? Então pense muito nisso, pense muito em você cuidar de você, para essa borboleta poder sim, né, bater asa, voar por aí. Mas o mais importante é você olhar para você e ter esse autocuidado. Isso é fundamental, porque quando você está bem, as pessoas que estão ao seu redor também ficam. Então, às vezes as pessoas falam, mas meu filho está tão estressado, meu marido está tão estressado, fala, e você? Aí quando eu faço essa pergunta, né, elas, não, eu tô ótima. E quando nós vamos conversar, não é bem assim. Então, olhe para você, pare um momento do seu dia, da sua semana, não deixe mais ser um ano passando. Faça isso por você, isso que é o mais importante. Débora, eu quero te agradecer muito ter aceitado o convite para participar desse projeto aí maravilhoso que vai acessar as mulheres. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no seu podcast. Bom, nós amamos. Borboletas, muito obrigada por se juntarem a nós nesse episódio. E até o próximo, onde continuaremos elevando a voz de nós mulheres.